Meu nome completo é Tatiele de Freitas Gonçalves Santana. Moro em São Paulo, capital, na região do Jabaquara, né, Zona Sul, e trabalho na Ciote Ortopedia, uma clínica de ortopedia, sou gerente administrativo lá. Me chamo Carlos Roberto Gomes Beato, sou engenheiro eletricista e moro em São José dos Campos. Eu me chamo Luiz Sérgio Farina Júnior, moro na cidade de Curitiba, estado do Paraná, e minha profissão hoje é corretor de Bitcoin, compro e vendo Bitcoin, moeda digital. Marli Furtado de Souza, moro no Rio de Janeiro e sou natural do Ceará. E a minha profissão, trabalho com transporte alternativo e trabalho dirigindo, motorista. Andréia Correia, São Paulo, capital. E eu estava trabalhando como assistente administrativa, mas agora eu estou desempregada. Maria Verônica da Silva Santos, eu moro em Recife, no bairro do Prado. Eu sou educadora por profissão, mas escolhi ser dona de casa e eu sou muito feliz com isso. Passei um tempo sem ir. Ah, que coisa chata, mas tá tudo legal agora. Dona de casa com muito orgulho. Meu nome é Merinalda Garrido da Silva. A minha profissão é comerciante. Meu nome é Leônidas da Silva, eu moro em Petrópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Sou funcionário dos Correios, também teólogo. Lindinalva Andrade Brito, Jaguaquara, Bahia. Na verdade, Jaguaquara, Bahia é a cidade. Eu me situo em um distrito em Trocamento de Jaguaquara, que fica a 10 quilômetros de Jaguaquara. Profissão empresária. Meu nome é Jean Pierre Santana. Moro no bairro do Jabaquara, na cidade de São Paulo. Eu sou pastor e eu sou analista de finanças, né? Analista financeiro também. Eu nasci na Umbanda, né? Meus pais, a família inteira são. Então eles sempre quiseram, todos os filhos, né? E eu, como eu sou a caçula, minha mãe queria que eu fosse seguir ela. Assim que ela morresse, eu ia ficar no lugar dela. E aos 5 anos, 6 anos, eles me batizaram em vários centros de Umbanda mística, e com a intenção de eu seguir. Mas eu nunca gostei. Desde pequena, eu sempre tive problemas com isso. Eu era obrigada a frequentar porque era meu grupo familiar. Então não tinha como eu com 6, com 7 anos falar não quero ficar aqui. Mas eu era obrigada a presenciar tudo aquilo, mas eu nunca gostei. Então assim, foi uma adolescência muito difícil, infância também. Aí eu fui crescendo, falei, não, eu preciso buscar. E eu busquei em vários lugares. Eu sabia que Deus era o caminho. Era Ele que eu tinha que buscar, Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. A Bíblia, para mim, ela é o manual da vida, né? Eu acho que tudo na vida vem com um manual, né? A gente não consegue montar as coisas assim, entender como as coisas funcionam. E a vida é muito difícil de ser vivida, e é uma verdade. E a Bíblia, para mim, é o manual que me ensina a viver a cada dia. Então, quanto mais eu entendo e aprendo da Bíblia, mais eu consigo entender como é viver nesse mundo. Para mim, a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Tenho a Bíblia como referência para a minha vida, porque nela eu encontro respostas para tudo aquilo que eu necessito na minha vida. A Bíblia é um estilo de vida. Se ela ser seguida, algumas coisas a gente conhece, né? Outras não. Mas se ela for seguida, a gente tem um sucesso na vida, né? A Bíblia representa para mim tudo que eu mais precisei no momento da minha dor. Foi nela que eu encontrei força, foi nela que eu encontrei direcionamento, foi nela que eu encontrei as respostas que eu tanto procurava. Com a partida do meu marido, com a perca do meu marido. No momento que eu perdi meu marido, eu fiquei desorientada, eu fiquei confusa, eu fiquei questionando, eu fiquei brigando com Deus, eu fiquei querendo achar resposta.
em tudo e não encontrava. E na Bíblia, na palavra de Deus, eu encontrei resposta. A Bíblia representa um livro vivo, único no mundo. De tudo que eu vejo da história da humanidade, o único livro que você pode ser morto é ele. Não existe um outro livro. De tudo que eu já li, né? Então hoje eu vejo como um livro vivo, um livro diferente de tudo que existe na história da humanidade. É um livro que eu temo, talvez eu não siga ele como eu deveria, mas eu temo ele por conta dele ser vivo. A Bíblia, ela representa um manual mesmo, né? O senhor vê que teclado, um piano, uma TV, tudo vem com manual, né? E o ser humano é bem complexo. Então, assim, e as pessoas falam, como é difícil entender o ser humano, né? É difícil, mas por isso que a Bíblia existe, para explicar como que a gente tem que ser, né? A gente acaba tendo que aprender tudo aquilo que está escrito para ser alguém conforme que Deus quer, já que a gente vem dele, né? Somos criação dele, então ele entregou esse manual de vida. Então, assim, a Bíblia é a explicação para todas as coisas. Tudo, em todas as áreas da nossa vida, está ali naquele livro, como resposta. Tenho certeza disso. A Bíblia representa para mim como se fosse uma bússola. É o centro da minha vida. Todos os temas desse estudo que nós estamos fazendo nessa temporada, eu estou achando muito interessante, porque abre o leque de aprendizagem, né? De todos aqueles que estão participando com certeza desse estudo, também os telespectadores. Eu acredito que esses estudos servem para avançar mais os nossos conhecimentos. E de nós que estamos aqui, para nós sermos também multiplicadores dessa mensagem para tantas vidas que precisam conhecer a palavra de Deus. Eu gosto muito do tema perdão, porque eu acho que o ser humano tem muita dificuldade em perdoar. Eu acho que até muitas vezes as pessoas, foi falado de não congregar, não no tema perdão, mas assim, eu poderia congregar em casa, né? Congregar não. Eu poderia estudar a palavra em casa ao invés de estudar numa igreja, de ter comunhão. Por que as pessoas têm dificuldade em ter comunhão? Porque vão haver momentos que alguém vai falar alguma coisa que você não goste ou não aceite, e ali começa a gerar sentimentos, e aquilo ali vai ficando dentro do coração, né? Vai guardando ali na alma. Então, eu acho que o tema perdão é um tema bem forte, eu gosto bastante, eu sempre me chama muita atenção, porque é um tema mais difícil, não de ser explicado, mas para o ser humano colocar em prática. Foi tudo tão difícil para mim, para minha mãe, meus irmãos. Hoje eu convivo com eles, sou até a mais próxima de todas. Mas ainda tenho essa dor, essa tristeza, essa falta dele, essa questão de ver ele com as outras irmãs que eu tenho, parte de pai, e não entender e querer que ele estivesse comigo, com minha mãe, não com elas. Tipo assim, eu não perdoei a ele ainda completamente. Eu amo, eu fico com ele, estou com ele, mas eu não consegui perdoar. Então foi o tema que me marcou mais, foi perdão. O pecado, né, foi um dos primeiros temas, como veio, né, porque eu mesmo não sabia, não tinha muita noção do que era pecado, eu tinha noção do que eu achava que era erro. A gente cometia erros, sabe, e não pecados. Depois, quando eu comecei a entender que era pecado e que ofendia a Deus, foi que isso teve bastante impacto assim na minha razão mesmo, entendeu? No meu coração. E depois, agora que foi os sinais da volta de Jesus, né? Que pelo que aponta está próximo, né? E coisas que e momentos que a gente precisa se arrepender do que dos erros, pecados, né? Do que éramos e para se preparar e esperar por Ele, né? Não necessariamente porque só pensando em salvação, mas por amor mesmo, em reconhecimento de tudo que Ele fez por nós, né? Por mim. O tema que mais me impactou foi a respeito do perdão. Por quê? Porque o perdão eu acho que é a parte mais difícil do ser humano, é o sentimento mais difícil de você tentar conviver. Porque quando a pessoa
ela sofre alguma coisa, tem aquele trauma, tem toda aquela situação que gera aquela tristeza, e você poder liberar o perdão é o ato de você tirar isso de dentro de você. E assim, o ensinamento foi muito importante, foi muito bacana. Assim, vários temas foram muito interessantes. Um que eu gostei bastante foi a respeito das fases da salvação. Eu nunca havia refletido a respeito disso. Para mim também foi muito bom, eu aprendi bastante nesse dia, foi muito interessante. Sobre o perdão, porque é algo que eu tenho trabalhado na minha vida e por ter passado por situações recentemente onde que confrontou com com o que eu pensava, confrontos comigo mesmo. Perdão, porque eu sou uma pessoa difícil de perdoar. Assim, eu perdoo, mas eu não consigo esquecer. Então eu fico achando que o perdão tem que estar ligado ao esquecimento. Se eu perdoei a pessoa, se eu perdoo, eu tenho que esquecer daquela mágoa, daquela dor, daquilo que a pessoa me fez. E eu não consigo esquecer. Então o perdão mexe comigo. E assim, eu sei que eu preciso perdoar mais. Eu sei que eu preciso aceitar que todos nós somos falhos, como eu sou falha. Mas assim, é que a dor do perdão, a dor de quando você é machucado, fica ali guardado. E quando você olha a pessoa, quando você vê, quando você escuta uma música, quando você olha uma situação, você lembra tudo de novo, volta a dor, tudo de novo. Eu fico assim pedindo, Deus, cicatriza isso em mim, cura essa dor que está em mim. Eu não quero carregar essa dor para a minha vida toda, porque eu preciso viver, eu preciso seguir. Mas machuca, dói, então eu falo, será Senhor que eu não perdoei essa pessoa? Eu preciso perdoar. Tipo, meu marido foi tão rápido a partida dele que eu não tive tempo de pedir perdão por algumas coisas que eu cometi, falhas minhas. Então eu me cobro de mim mesmo perdão para eu me perdoar, para eu liberar esse perdão de mim que eu ainda não liberei. Mas creio em Deus que tudo tem um tempo e eu estou buscando isso, estudo, buscando conhecimento, para que eu possa liberar esse perdão de mim. Meu maior medo é perder minha família, o que eu tenho hoje. Não poder ser especial para eles como eu tenho sido, aparentemente, né, pelo que eu ouço da própria família, mas de passar o que eu passei e ter a família que eu tenho e que luta por mim sempre. Então eu acho que o que eu temo hoje de verdade é eu voltar a ficar só. Eu tenho muito medo, porque eu não sei o que pode vir depois, né? Vai ser muito difícil para mim, então eu quero me manter e melhorar e tentar levar uma vida como eu vejo vocês, pastor, assim, uma vida forte em Cristo, sabe, de alegria, de paz, de verdades e não viver para o mundo, né? Viver por viver para Cristo, até esperar o momento. Então eu acho tão lindo isso que vocês falam, entra forte em mim, mas eu sei que eu não vivo isso. E eu entendo tudo, mas não pratico, entende? Então eu temo isso de saber de tudo isso e perder de repente minha família, não ter como de repente me controlar. A maior frustração de todos esses tempos é saber que a gente lidar com tantas pessoas, com outros líderes, e que às vezes nos decepciona, né? Com relação a tantos fatos, inclusive voltados para a palavra de Deus, que nós que amamos e prezamos pela palavra de Deus, às vezes não concordamos da forma que é ensinado para as pessoas. Como, por exemplo, no tocante ao dízimo. Não que o dízimo é errado, mas em todos os cultos está afirmando, falando sobre os dízimos, né? E outros ensinamentos que às vezes a gente vê que não é verdade de acordo com a palavra de Deus. A minha maior frustração como pastor é quando a gente ministra a palavra para as pessoas e a pessoa ela ouve tudo aquilo que você fala,
às vezes ela faz até uma cara de entendida e depois ela faz tudo completamente ao contrário. Isso me frustra bastante como pastor, é quando eu falo para as pessoas, eu tenho casos complexos dentro da minha igreja, então, por exemplo, de um viciado em drogas, quando eu falo, olha, não usa, aí ele passa bom tempo sem usar, aí quando ele usa, isso me frustra bastante. Mas eu entendo que tudo isso faz parte de um processo, mas me frustra. Não tenho, assim, um medo, entendeu? Não tenho, assim, uma coisa que me fala assim, eu tenho medo. Porque eu acho que tudo alguma coisa é certa na vida da gente, né? A morte, por exemplo, já é certa. Então, você ter medo da morte, você não vai sentir nada, né? Você vai morrer e vai... Então, eu acho que seria mesmo perder a salvação, né? O maior medo é perder a salvação. Eu não sei se eu teria coragem de perguntar para Deus alguma coisa, sinceramente. Mas eu não teria coragem de perguntar nada para Deus. Eu sei que eu tenho uma esposa que segue bem os caminhos de Jesus. Minhas filhas, e eu preciso realmente seguir os caminhos de Jesus. Quer dizer, eu sigo os caminhos de Jesus, mas não sou ainda um batizado, né? Mas eu participo de tudo da igreja, vou aos cultos, faço os estudos, mas eu sou batizado ainda. Mas eu perguntaria se minha casa estaria salva. Eu perguntaria para Deus qual é o verdadeiro sentido da vida, né? Qual é o conceito da vida? Por que a gente vive, passa por aqui, vive tudo isso aqui e morre depois? Qual é o sentido? O que eu posso fazer para poder melhorar a minha caminhada diante dele, para me poder garantir de fato a vida eterna? Eu acho que um fato primordial e importante, e foi por isso, né? Foi por mim, foi por toda a humanidade que Jesus entregou a sua vida ali na cruz do Calvário. Teria tantas coisas, mas vou resumir em uma, assim. Um dia perguntaram que amor tão grande foi esse que ele deu o filho dele para poder nos salvar. É um amor que eu não compreendia, não imaginava. Por que tanta desigualdade social? Por que tantas pessoas passando fome? Por que tanta miséria? Por que tantos com muitos e muitos sem nada? Essa seria a minha pergunta. Se eu estou seguindo o caminho certinho, o caminho dele, se eu tenho seguido da forma que ele quer, ou se de repente eu estou enganada com alguma coisa e não estou fazendo a vontade dele. Acho que assim, o cristão, a partir do momento que ele se entrega, né, para o Senhor, ele começa a trilhar um caminho. Então, imagina se esse caminho que eu estou trilhando está errado, né? Então, assim, se eu estou fazendo do jeito que ele quer, tudo que ele planejou para mim, se eu estou cumprindo. Então, essa é a pergunta. Senhor, eu estou fazendo o que o Senhor quer mesmo? O momento mais difícil da minha vida foi quando a minha avó faleceu. Foi assim, um grande baque na minha vida. Por quê? Porque a minha avó, ela me levou para Cristo, né? A minha avó materna. E ela me ensinou bastante coisa da palavra de Deus. Eu sugava bastante ela no momento que eu fui batizado. E muito aprendizado eu tive com ela. E ela era uma pessoa muito temente a Deus. Ela lia muito a palavra, ela estudava muito a palavra e muito ela passava para mim. E assim, eu suguei muito ela. E quando o Senhor levou ela, eu até meio que me revoltei, né? Mas aí depois o Espírito Santo ele veio e me mostrou o porquê que ela vinha, né? O Senhor foi me mostrando do porquê que ela tinha sido levada, né, dessa vida. Então isso foi uma parte muito triste na minha vida. Isso foi bem triste para mim. Eu acho que o momento mais triste foi quando eu vivi 3 anos nas ruas. Durante 3 anos eu dormi nas ruas, eu não conhecia ninguém, nem me conhecia mais, nem tinha mais. Eu acho que ali foi o momento mais difícil que eu já passei. Assim, eu nunca senti uma dor, nem acidente como eu já tive, ou
ou quando eu separei de ex-esposas, que foram 2, eu não sofri tanto quanto eu sofri quando eu estava sozinho nas ruas. Eu acho que ali foi o momento mais difícil que eu já vivi. Um sonho, eu poderia falar, vou falar né, assim, que envolve também a minha família, mas é que todas as pessoas venham reconhecer esse amor tão grande que foi capaz de morrer, de passar por tudo que passou, inocente, em nossos lugares. O sonho seria Jesus voltar ainda vivo. Isso seria uma grande satisfação, grande alegria mesmo, seria isso. A Bíblia Fácil vai me levar mais próximo de Cristo, que é o intuito dela, é o intuito do pastor que fala sobre, que trabalha nela e é o que eu estou recebendo. Eu acho que vocês vão me levar mais próximo de Cristo, vão me dar uma força para voltar para casa e poder ser um homem verdadeiro para minha família, muito mais. Sabe, ser verdadeiro para Cristo, claro, em primeiro lugar, muito mais. Começar a temer Ele muito mais. E é uma bênção na minha vida. Acho que Bíblia Fácil é uma bênção hoje na minha vida. É algo que Deus colocou na minha vida. Porque, de novo, Ele pensou assim, olha, não quero perder você. Eu ainda gosto de você. E eu vou te colocar nesse lugar que você gosta tanto, que você conheceu há 1 ano. Minha mulher mesmo mandou um WhatsApp para mim, disse, veja só, na casa da tua mãe, o primeiro programa que a gente assistiu foi o Bíblia Fácil. Esse programa mudou a nossa vida, de lá para cá a gente vinha falando muito sobre isso. E como é que pode Cristo ter te colocado aí? Olha, vai me levar ao lugar que eu estou escolhendo, que eu escolhi, que eu determinei, que é andar na verdade, no caminho correto, que eu não compreendia direito, que eu não entendia, e foi através da TV e também principalmente do Bíblia Fácil que me orientou muito para a verdade, para reconhecer o que eu estava fazendo, o que eu era, para me transformar e me transformando, que eu não estou transformada ainda, né? Mas assim, me transformando e melhorando como pessoa, como cidadã, como pessoa, né? Como ser humano. Então, a Bíblia Fácil foi importante para mim. O que mais traz alegria é quando as pessoas realmente buscam ao Senhor verdadeiramente, quando as pessoas se prontificam a estar na presença de Deus. Porque eu acho que todo ato de você ir para a igreja, você estar na presença de Deus é uma prontificação. Eu vou para a igreja, você se prepara para ir para a igreja. Tem uma passagem que fala, me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Quando isso se torna verdadeiro na vida da pessoa, me alegra bastante. Eu gosto de ver igreja cheia, eu não gosto de ver igreja vazia. E não só a minha igreja eu gosto de ver cheia, eu gosto de ver todas as igrejas cheias. Quando eu passo perto de uma igreja e eu vejo ela vazia, eu me entristeço, porque eu entendo que o mundo está cheio de coisa de destruição. Então eu moro na cidade de São Paulo, né? Então, por exemplo, você vai em Vila Madalena, você vê baladas lotadas de pessoas jovens bebendo, se drogando, homossexualismo batendo a porta da nossa cidade. E aí aquilo me entristece. Aí eu chego numa igreja vazia, tem 2, 3, ali eu fico triste, tanto quanto a minha igreja, quanto qualquer outra igreja cristã. Eu fico bem triste. Eu já frequentei vários outros lugares e quando eu assisti a primeira vez foi impactante na minha vida. Eu vi que o estudo é a verdade, não foge da verdade, como outros lugares que fica lubridiando as pessoas, enganando. Não, e o Bíblia Fácil foi para mim correto. Aquilo não foge da Bíblia. A Bíblia se interpreta por si só. Então, para mim, essa frase foi impactante e muitas outras. Então, eu acredito que vai me levar a uma religião que eu não tenho. Nunca tive uma religião. Então, acredito que o caminho é esse.